Nossa aula hoje é sobre desenhos de animação. O desenho animado ele é sempre muito legal de se ver. Se a gente gosta de gibi, de ilustração, a gente também tende a gostar de desenho de animação, porque é muito mais divertido. Você vê o desenho se mexendo, o desenho animando, né? Então aqui mesmo no nosso slide a gente pode ver aqui que alguns traços eles podem se transformar em um movimento, basta você colocar eles na sequência. A gente viu que a história em quadrinhos é a arte sequencial e agora nós estamos entrando na parte em que esse desenho sequencial se torna um movimento, né? Só que para isso a gente precisa de muito mais desenhos do que numa história em quadrinhos. Numa história em quadrinhos, você tem uma história e você vai selecionar alguns momentos daquela história para ilustrar. No desenho animado, não. Você, em cada cena, vai fazer vários desenhos, porque esses vários desenhos que vão dar movimento ao personagem, vão dar movimento à sua história. Então, a animação significa dar vida. Anima, em latim, significa dar vida. Então, os desenhos de animação são os desenhos que recebem movimento por meio de técnicas variadas. Hoje nós vamos ver algumas dessas técnicas. A primeira técnica é a técnica usada pelo computador. Então, você faz desenhos pelo computador e você anima por meio de um programa, né? Então, existem vários programas que você pode fazer isso. Você pode, se você tiver muita paciência, você pode fazer até no Paint, que é um programa simples do próprio Windows. Você pode fazer animação, existem aplicativos no celular, existem várias formas de você fazer animação. Tá? Essa é uma das formas, um programa chamado Krita. Então, a animação feita por computador segue essa ideia aí, né? de você poder desenhar vários desenhos e colocar eles numa sequência de forma que eles se movam. Então, olha só, se vocês observarem esse próprio desenho aqui, para a gente obter esse movimento, você pode ver que o desenhista ele fez vários desenhos, inclusive em cada um dos desenhos ele numerou. Então a gente consegue ver, aqui no cantinho o número dos desenhos, inclusive para a sequência que ele fez, certo? Agora aqui me parece mais um desenho feito à mão, né, pelo traço, mas tanto pela mão quanto por computador você pode chegar a esse mesmo resultado, né? Basta desenhar e colocar essas imagens numa sequência em uma determinada velocidade. A segunda técnica que a gente tem de animação se chama stop motion. Ela é uma forma de você animar, você fazer uma animação por meio de fotos. Então, ao invés de você desenhar, você vai tirar uma sequência de fotos e a partir dessa sequência de fotos, você tem então a animação. E aqui a gente tem, na verdade, não é o processo, mas o resultado de um tipo de animação feito por stop motion. Existem alguns efeitos especiais que o editor fez, que isso daí você pode fazer se você dominar alguma técnica de computador, algum programa para fazer isso, né? Mas a base dessa história é as fotos que foram tiradas, tá? Então aqui mesmo a gente pode ver que tem um boneco, outro boneco, e aqui essas faíscas. Essas faíscas aqui são efeitos que você coloca depois. Esse nome aqui são efeitos que você coloca depois em um programa de edição de vídeo, de edição de imagem. O stop motion, você consegue perceber a diferença de cada frame, ou seja, de cada fotografia, porque você fotografa, muda o personagem, fotografa, mexe nele, fotografa, mexe nele. Então, cada movimento fica meio quadradinho. Agora a gente vai passar, de fato, para o flipbook, o cinema de bolso, que é, na verdade, um livrinho com páginas desenhadas. Não sei se vocês já fizeram esse tipo de animação. Quando eu era mais novo, na época da escola, a gente fazia no cantinho das páginas do caderno. E depois passava e aquele negócio ficava mexendo.
né? Mas tem gente que leva esse negócio mais a sério e faz realmente umas coisas bem complexas. Então, a gente vai ver alguns exemplos agora. No caso desse flipbook aqui, foi bem trabalhoso, né? Cada paginazinha dessa desenhada, pintada, realmente você vê que deu muito trabalho. Mas você pode fazer um flipbook, por exemplo, com a própria animação que a gente viu lá naquele exemplo da animação por computador, que é só aquela bolinha, ou os bonequinhos de palitinho, ou uma linha se mexendo. Então você pode fazer isso tranquilamente. O flipbook, ele é simplesmente a técnica de você pegar várias folhas e ir passando e dar essa sensação de movimento no desenho. Então, para finalizar, nós temos aqui algumas informações sobre um dos grandes mestres da animação, que foi o Walt Disney, né? Com certeza, vocês já assistiram muitos filmes da Walt Disney, são histórias realmente muito bem feitas, e você pode perceber que aquilo ali é feito para ser legal, feito para mexer mesmo com a gente, né? Então, um dos principais animadores de desenho foi o Walt Disney. Ele criou vários personagens, mas ele foi pioneiro em animar histórias conhecidas como Branca de Neve, né? Então, a gente tem Branca de Neve, Cinderela, são histórias que são clássicos, são histórias muito conhecidas há muito tempo, mas ele foi pioneiro em animar essas histórias, né? Sempre existiram livros, mas desenho mesmo foi ele que criou. No caso do filme da Branca de Neve, para vocês terem uma ideia, foram 250 mil desenhos feitos por cerca de 800 pessoas. E Toy Story foi a primeira animação totalmente computadorizada. Então, os estúdios Walt Disney, eles são pioneiros em várias técnicas, em vários exemplos de animação, certo? Então, são de fato uma referência. Mas hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, a gente já tem muitos outros estúdios, né? Estúdios que trabalham também com a Walt Disney, como a Pixar, outros estúdios também que fazem animações independentes. Se você entrar no canal da Pixar no YouTube, você vai encontrar ali também algumas animações de alguns desenhos que não vão para o cinema, mas que são desenhos ou que são curta-metragens, né? Que são desenhos de pouca duração, 5 minutos, pouquinhos minutos. Tem outros estúdios também que fazem animações de curta-metragem. E se você pesquisar animação curta-metragem no YouTube, você vai encontrar muita coisa interessante, tanto de desenhos feitos à mão, quanto de desenhos feitos por computador, quanto stop motion. Você vai encontrar esses desenhos feitos com diversas técnicas. Essas são as principais técnicas utilizadas, né? E daí você consegue entender como que você pode fazer um desenho ou como que são feitos os desenhos animados, tá? É realmente uma arte muito interessante. Então, essa é a nossa aula de hoje. Um grande abraço para você e até a próxima.